Seja bem-vindo ao Bizu Guitar. Como utilizar escalas outside? Como harmonizar e reharmonizar canções? George Melody, voices, harmonia quartal e como improvisar sobre determinados acordes. Saiba disso e muito mais aqui no Bizu Guitar, seu canal onde tudo isso acontece. Toda segunda-feira comigo no YouTube. Inscreva-se para acompanhar todos os bizus. Hoje, improvisação outside, improvisação must outside. Um assunto bem badalado, um assunto importantíssimo para todos os músicos em geral, não apenas guitarristas. Vale ressaltar que este tema é direcionado para músicos avançados e intermediários numa fase de transição. Improvisação por centro tonal. Improvisação através dos modos gregos. Um assunto conhecido de todos, né? Semelhança estrutural. Separei aqui o acorde Si bemol diminuto, Ré bemol diminuto, Mi diminuto e Sol diminuto. Então nós temos 4 acordes que estão ligados entre si estruturalmente, que há então, a partir ali do Si bemol, uma simetria, né? A cada um tom e meio se repetem, são as mesmas vozes que compõem estes acordes, mudando então apenas a tônica. O acorde Si bemol diminuto, ele tem estruturalmente uma relação com o Lá7. 3 vozes que pertencem ao acorde dominante também pertencem ao acorde diminuto, Si bemol diminuto. Logo, se eu tenho uma relação estrutural entre estes 2 acordes, Si bemol diminuto e o Lá7, logo eu tenho uma relação entre o Ré bemol diminuto, que é o próximo, tá? Com o Dó7, um outro acorde dominante. Eu tenho uma relação estrutural entre o Mi diminuto e o Mi bemol 7, um acorde dominante. Eu tenho uma relação estrutural entre o Sol diminuto e o Sol bemol 7. Já no acorde dominante, nós não podemos afirmar toda essa simetria, né? Não há uma simetria, há uma semelhança bem interessante. Então, eu tenho, da mesma forma que há esta relação, essa simetria do acorde diminuto, há uma relação entre esses acordes dominantes, a cada um tom e meio. Então, o Lá7, Dó7, Mi bemol 7 e Sol bemol 7. Sobrepor o Dó7 sobre o Lá7 vai gerar um acorde dominante Lá7, nota alterada, sustenido 9, Si bemol, uma bemol 9, então tem o sustenido 9 e tem o bemol 9. Bem, pessoal, entendido a semelhança estrutural dos acordes dominantes em tela com os acordes diminutos que nós colocamos no slide anterior, continuemos então desenvolvendo o raciocínio. E nós já estamos fechando o nosso vídeo, tá? Então é o pulo do gato. Nós falamos que os acordes diminutos, haja vista a sua simetria, existe toda uma relação entre eles. Significa, o que serve para um acorde diminuto, Si bemol diminuto, por exemplo, serve para o Ré bemol diminuto. Então, a frase criada sobre qualquer um desses acordes pode ser utilizada sobre os demais acordes diminutos. Separamos então o acorde dominante, que não possui, da mesma forma que o acorde diminuto,
as 4 vozes iguais. São acordes semelhantes e bem interessante de se estudar um acorde sobre o outro, uma estrutura sobre a outra, partindo do princípio da relação destes acordes com os acordes diminutos na sua simetria. Sabendo que a música ocidental ela é fundamentada na função tônica, dominante e subdominante, nós aprendemos que o acorde dominante pode ser precedido por um acorde da área subdominante, ou seja, o quarto grau ou o segundo. Utilizamos então aqui o 2-5, o 2-5-1, colocamos antes do acorde dominante o seu acorde menor 7, o seu segundo grau, o segundo cadencial de cada acorde dominante que foi separado. O acorde dominante pode ser precedido por um acorde menor 7, que é o seu segundo cadencial, faz parte da área subdominante. Se existe uma relação entre eles dominantes, existe uma relação no 2-5, ok? Então, a frase criada sobre o encadeamento harmônico Mi menor 7, Lá 7, esta frase criada pode ser aplicada sobre e estudada sobre o Sol menor 7, Dó 7. A frase que eu crio sobre qualquer encadeamento aqui exemplificado pode ser aplicado uns sobre os outros. Um caminho melódico e harmônico novo, uma nova abordagem, né? Uma nova leitura. Esta é a proposta deste trabalho.